Nós não podemos aceitar a perseguição ao estrangeiro que é trabalhador num país protestante e cristão. E nós não podemos ficar quietos. Eu quero saber qual vai ser a posição dos líderes evangélicos na América. Nós não podemos aceitar uma perseguição implacável ao estrangeiro trabalhador. Bagunça que tá aí, senhor presidente. O senhor é o presidente legal em exercício para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. Acaba de insinuar que pastor é ladrão e eu fico indignado. Não, senhor. Ele falou que os pastores estão ficando ricos. Eu não aceito isso. Rico tem tudo que é lugar. Nós temos pastores milionários, sim. São notícias em todo que é lugar. Silas Malafaia surta. Trump dá um golpe inesperado e igrejas entram em colapso. O caldo entornou. Silas Malafaia, acostumado a falar grosso e ditar regras, agora está vendo seu império desmoronar. O grande herói da moral, que tanto defendeu Trump agora, sente o baque de suas igrejas virando verdadeiros desertos nos Estados Unidos. Mas será que é só coincidência? Ou a justiça divina resolveu agir? Nos bastidores, a situação é caótica. Templos vazios, dízimos desaparecendo, ofertas sumindo como fumaça. E o prejuízo? Monstruoso! Parece que o jogo virou. E o que antes era um lucrativo negócio da fé, agora virou pesadelo financeiro. Quem diria que aquele que pregava sobre prosperidade agora enfrentaria um rombo gigantesco nos cofres das igrejas? Prepare-se, porque essa treta está explodindo. Dê o play e descubra todos os detalhes desse escândalo. Então, meus caros amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Silas Malafaia surta, Trump dá um golpe inesperado e igrejas entram em colapso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque esse vídeo não dá para assistir sozinho, meu amigo. Agora, bora conferir o vídeo. De tolerância zero de Donald Trump com os imigrantes ilegais tem causado uma crise com países latinos. Polícia de imigração está batendo de porta em Chicago. Imigrantes que não têm autorização legal de permanecer nos Estados Unidos estão sendo presos. Este homem já saiu algemado de casa. Agentes federais de outros departamentos também ganharam autoridade para fazer blitz de prisões. É um clima de medo geral nas comunidades de imigrantes. Igrejas, escolas e até restaurantes. Tudo está esvaziado. Eu queria, inclusive, saber com sinceridade o que ele está achando do Trump, né? Porque imagina o público que ele vai perder nessas igrejas que ele tem nos Estados Unidos com essa deportação em massa de brasileiros. A profecia do bolso vazio? Silas Malafaia sente o golpe nos Estados Unidos. Silas Malafaia, um dos pastores mais influentes do Brasil, decidiu expandir seu império da fé para os Estados Unidos e encontrou um público leal entre os imigrantes brasileiros. Mas o jogo virou, e virou feio. A política de deportação em massa de Donald Trump criou um problema que nem ele poderia prever. Com menos fiéis e muito mais medo no ar, suas igrejas estão esvaziando numa velocidade assustadora. Enquanto uns culpam Trump pelo desastre, outros se perguntam: será que essa é uma resposta dos céus para líderes religiosos que transformaram a fé em máquina de dinheiro? O negócio está ruindo, os cofres estão secando, e agora fica a pergunta: seria um castigo? Ou apenas o destino cobrando sua fatura? Assista até o final e tire suas próprias conclusões. Acaba de insinuar que pastor é ladrão e eu fico indignado. Não, senhor. Ele falou que os pastores estão ficando ricos. Eu não aceito isso. Rico tem tudo que é lugar. Nós temos pastores milionários, sim. São notícias em todo que é lugar. Bom, os protestantes não são novidade no país. O que foi novidade nos últimos 20 anos foi o surgimento e o crescimento da teologia da prosperidade. Você pega um sujeito que não tem nada e promete para ele que ele vai ser rico, que ele vai ter um novo emprego, ele não tem nada. Essa é a melhor aposta que ele tem. Ele entra nisso de cabeça. E é isso que a gente vê nas ruas, né? As pessoas com esperança de um mundo melhor, e quando você vê os evangélicos vendendo, não tem outra palavra, a sua fé, esse é o carro-chefe. Venha conosco, seja feliz, seja rico, tenha um novo carro, tenha um novo emprego. Cultos emocionantes, fiéis entregando dinheiro em envelopes, pastores prometendo bênçãos financeiras. Essa é a famosa teologia da prosperidade, onde generosas ofertas supostamente trazem riquezas e milagres. Mas e quando os fiéis somem
e os cofres secam, o império de Silas Malafaia sempre girou em torno dessa fórmula. Mas agora o pesadelo começou. Com a política de deportação em massa de Trump, os brasileiros estão deixando os Estados Unidos. E junto com eles, as ofertas também estão evaporando. Seria esse o verdadeiro teste de fé para Malafaia? Ou será que o maior pânico não é espiritual, mas sim financeiro? Afinal, sem fiéis, sem dinheiro. E sem dinheiro, o que sobra do ministério? Essa crise está tirando o sono do pastor nervosinho. O presidente Donald Trump está colocando em prática essa que é uma das principais promessas, essa que foi uma das principais promessas da sua campanha, com essa operação de deportação em massa dos imigrantes. Vamos dar uma olhada na reportagem da Mariana Janjacmo sobre esse primeiro movimento dessa política. Aviões militares estão sendo usados para deportar os imigrantes que estão no país sem documentação. No X, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, publicou uma foto que mostra pessoas algemadas e em fila para entrar em um dos aviões, com a legenda: o presidente Trump está mandando uma mensagem muito clara para o mundo todo. Se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, enfrentará consequências severas. Caos nos Estados Unidos. Trump inicia a maior operação de deportação da história mundial. A gente vai trazer para vocês aqui essa notícia e como isso está se refletindo também nos outros países, incluindo o Brasil, México e outros países também, inclusive com declarações de políticos desses países. Eu fiz uma compilação aqui muito completa para resumir para vocês tudo o que está acontecendo. Tá tudo em um lugar só. Vem junto comigo. Bora lá, enquanto isso vocês vão vendo imagens dessa deportação que está acontecendo agora. Caos total nos Estados Unidos e nos países afetados também. Ex-funcionários da administração Trump sugerem uma abordagem ainda mais dura e restritiva do que a vista anteriormente. O projeto 2005 prevê deportações em massa de imigrantes ilegais, restrições severas à imigração legal, redução drástica das admissões de refugiados, restrições a vistos de estudante, especialmente de nações consideradas hostis aos Estados Unidos, introdução de um botão de desligar para a imigração legal. Preocupantemente, há indícios de que planos detalhados para deportações em massa estão sendo desenvolvidos em segredo, por ordens executivas e memorandos mantidos em sigilo, até que possam ser implementados rapidamente. Ou seja, vem mais coisa por aí. O segredo revelado. Ele ensinando outros lobos devoradores como arrancar mais dinheiro dos fiéis cegos. E para você que acha que isso não tem nada a ver, um vídeo viral está escancarando o jogo. Silas Malafaia, o especialista, detalhou métodos infalíveis para arrecadar dízimos de forma mais eficiente, ensinando estratégias para aumentar as doações. E pasme, ele disse que testou vários jeitos de tirar oferta e encontrou os mais lucrativos. O que era para ser um segredo dos bastidores explodiu na internet e agora está dando o que falar. Quer ver com seus próprios olhos? Esse vídeo vai te deixar de boca aberta. Dá o play e descubra essa bomba. Uma lei na Bíblia, 1 Coríntios 9. Conforme o gado se bebe do leite. Você tem uma igreja com um salário grande, seu salário é grande. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja para o povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente, um cara de mané, com todo respeito, para o crente lá na frente dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz de tirar a oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta.
Também não é aquele sistema... Irmão, passa esse envelope aí. Passa o quê? Vai passar em alguém? Vai passar nas irmãs envelope, por algum acaso? Não, uma palavra que seja de 5 minutos. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Bota a oferta, ou bota o dízimo. Agora vamos orar pela oferta e pelo levante aí seu envelope. Ok? Se vai colocar um gasofilácio, que é dizimista, na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Mas tem igrejas que dízimo e oferta vai na mão do obreiro. Mas eu faço isso para proteger os obreiros. Eu podia contar várias experiências de gente roubando a oferta. Você tá em que mundo? Agora, igrejas vazias, pastores em pânico e fiéis com medo. O efeito Trump bate forte. A crise bateu a porta e Silas Malafaia está sentindo o impacto na pele. A política de deportação em massa de Donald Trump colocou milhares de brasileiros em estado de alerta. O medo tomou conta. A tensão só cresce nos Estados Unidos. E com isso, os templos estão ficando cada vez mais vazios. Agora, imagine o prejuízo. Igrejas onde as ofertas são em dólar, que vale 6 vezes mais que o real, onde os fiéis costumavam doar quantias generosas, mas agora estão fugindo da mira da imigração. O medo de serem deportados está fazendo muita gente sumir das igrejas. E junto com eles, sumiu também o dízimo. E aí, vem o desespero dos pastores. Trump sempre foi visto como um aliado das igrejas evangélicas, defendendo valores conservadores e pautas cristãs. Mas será que essa aliança acabou custando caro para Malafaia, enquanto Trump continua sendo um ícone da direita? Igrejas como as dele estão afundando sem fiéis para sustentar o negócio da fé. Com a crise migratória e a incerteza econômica, muitos brasileiros estão deixando os Estados Unidos ou simplesmente evitando frequentar locais públicos, incluindo as igrejas. A promessa de prosperidade financeira, tão pregada na teologia da prosperidade, parece estar desmoronando junto com a frequência dos cultos. E a verdade é que os pastores sabem que, sem fiéis, o fluxo de dinheiro também seca. Nos bastidores, a preocupação é grande. Como manter o império de pé se o povo desapareceu? Muitos questionam. Será que Deus está dando um recado? Ou isso é apenas um efeito colateral das alianças políticas? Essa relação política foi um tiro no pé. O cenário é catastrófico. E o desespero tomou conta. Assista agora e tire suas próprias conclusões. Tudo que está girando, tudo que está acontecendo com a retenção do passaporte, com a não liberação do passaporte de Bolsonaro para ir para a posse de Donald Trump, tudo sempre tem um fundo de apoio de Malafaia e alguns parceiros de Malafaia, e Malafaia se coloca como um porta-voz de Bolsonaro e como um grande algoz de Alexandre de Moraes. Eu queria te ouvir sobre essa questão de Bolsonaro, que leva a esposa no aeroporto e a esposa só fala em Deus no aeroporto. Meu marido está sendo perseguido porque Deus disse que os enviados seriam perseguidos. E Malafaia, com esse vídeo dele, Alá Malafaia, dizendo que Deus vai fazer justiça também. O que pode ter por trás dessas manifestações de Malafaia e de seus pares neste momento da política, Caio? Um ego ganancioso, constante e que não manifesta nada novo. Eu conheço Malafaia desde que ele tinha 18 anos de idade. Quando o Moreira Franco concorreu a primeira vez ao governo do estado do Rio de Janeiro, ele estava ao lado do Moreira e um dia eu, numa sala VIP do Galeão, numa conexão, morto de sono, deitei e dormi, e aí ele veio com mais uns 7 ou 8 colegas da Assembleia de Deus e sentaram sem ver, a minha poltrona era alta, e eu ouvi a conversa deles falando justamente de que agora o Moreira Franco estava na mão deles para eles pedirem, fazerem, determinarem o que eles quisessem, e ele tinha apenas uns 20 e poucos anos. Depois disso, quando você teve a primeira eleição presidencial, ele estava lá do lado daquele que representaria
o que seria a direita extremamente raivosa e promotora de promessas persecutórias, que no caso era a dos Marajás, o Fernando Collor de Mello. Aí o Fernando ganha, tem o impeachment, ele não fica do lado do impeachment. Eu representava a entidade que foi a terceira no Brasil a pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, a Associação Evangélica Brasileira. Ele não quis participar, não quis assinar. A história prosseguiu, ele sempre buscando ficar do lado de onde ele encontra alguma chance de favorecimento. Só que ele tinha muito menos influência, ele ainda era muito jovenzinho. Quando o governo do Fernando Henrique passou, ele estava, todavia, ao lado daquilo ali, sem a mesma veemência, porque ele não tinha a mesma importância midiática. Mas ele já vinha associado, ele vinha associado ao Edir Macedo. Ele ficou pago pelo Edir Macedo. Ele me disse 3 vezes isso. E todas elas ele me disse no meu gabinete, uma delas no restaurante Porcão, quando eu ia fazer uma declaração sobre a Igreja Universal, sobre o Edir Macedo e os conluios espúrios de toda a natureza que o Macedo fazia e que o próprio pessoal do Macedo me contava particularmente, alguns nem tão particularmente, e os repórteres todos vinham checar comigo as informações que eu recebia, quicantes e espontâneas, que chegavam até mim, à minha mesa, no meu gabinete. E ele foi lá 3 vezes, dentre as várias outras que ele foi, para dizer para eu, por favor, não mencionar o nome do Edir Macedo no ar, nem nas minhas declarações, nem na mídia, porque ele me respeitava, ele, Malafaia. Ele achava que uma pessoa como eu aparecia de muito e muito tempo no meio cristão, e ele não queria bater de frente comigo, mas ele não poderia abrir mão dos $40 mil mensais que ele recebia do Macedo, porque o Macedo, muito esperto, não queria ele próprio bater de frente comigo. Então ele contratou o Malafaia para o Malafaia fazer esse serviço. E a pergunta que não quer calar: as igrejas vazias é justiça divina ou resultado da ganância? Deixe sua opinião aqui nos comentários. As igrejas estão ficando desertas e muitos estão comemorando. Mas por quê? Será que é um castigo dos céus ou apenas o reflexo de líderes que trocaram a fé pelo lucro? A verdade é que templos cheios não significam corações convertidos. E talvez o Criador esteja apenas limpando a casa. E se esse esvaziamento for um aviso, durante anos, pregadores milionários venderam ilusões e usaram o nome de Deus como um banco celestial, prometendo prosperidade em troca do famoso Pix da fé. Agora, os fiéis estão acordando. Afinal, o evangelho nunca foi mercadoria. Enquanto algumas igrejas se tornaram empresas religiosas, seus líderes seguem firmes no jatinho da prosperidade, enquanto o povo continua na fila do desemprego. Mas será que o fim dessa era e da barganha gospel está próximo? O momento de reflexão chegou. Deus estaria fechando as portas desses templos para lembrar que a verdadeira fé não se compra. Será que é hora de uma reforma radical, onde o foco volte a ser Cristo e não o dinheiro? Agora, eu quero saber de você. O que está acontecendo com essas igrejas é um sinal dos tempos ou apenas o reflexo de líderes que usaram a religião para enriquecer? Deixe sua opinião nos comentários. Será o fim do evangelho mercenário? Você já parou para pensar no que realmente está perdendo? Se você ainda não deixou o seu like e não se inscreveu, está deixando passar uma oportunidade que não vai voltar. E sim, vou dizer de novo, acredite, seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar nessa busca insana pela verdade. Agora, sério, não seja o tipo de pessoa que se esquece. Ative o sino, ou vai acabar achando que está tudo bem, enquanto a verdade escorrega pelos seus dedos. A batalha está apenas começando, e você não pode ficar de fora. Homens, mulheres, jovens, até as crianças, todos estão sendo chamados para essa revolução. Não adianta se esconder nas sombras. A luz da verdade vai te encontrar.
E quem não busca está perdendo o caminho. Então, se você é daqueles que acredita em algo maior, busque sempre a sabedoria e a graça divina, porque a missão é longa e ninguém vai ficar para trás. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez você já tenha se esquecido até lá. Que Deus nos ilumine, mas sem preguiça, hein? It's a Chicago +3 in the house. Somebody say 3.